Olá pessoal, eu sou o Leon Idris, autor de O Deserto dos Meus Olhos, e resolvi gravar esse vídeo para vocês, venci a minha timidez, para responder algumas perguntas que têm se repetido. Bom, o livro físico, que é esse daqui, eu fiz para divulgação. Foi uma pequena tiragem que eu distribuí para as pessoas que pudessem levar adiante a informação, contar para as pessoas que o livro estava lançado. Mas ele não pode ser encontrado em livrarias. Por enquanto, o livro só está disponível na Amazon como e-book. E-book é isso daqui, para quem não sabe. Esse selo Kindle aqui significa que esse e-book é da Amazon, mas não significa que você precise ter um Kindle para ler o meu livro. É claro que é melhor ter o aparelho, mas se você tiver um celular, um tablet ou mesmo um computador, você pode baixar o aplicativo da Amazon, que é o aplicativo se chama Kindle. Você baixa o aplicativo e você adquire o livro pela loja e pode ler em qualquer lugar. Seja no celular, você continua a leitura depois no tablet ou no computador, faz as marcações que você quiser. É bem fácil, bem intuitivo. Eu optei pela autopublicação porque eu passei os últimos 3 anos à procura de editoras e eu não conseguia receber respostas. Ou era um não ou era o silêncio. O silêncio é mais comum do que o não nesse meio, porque é muita coisa que as editoras recebem, são muitos manuscritos, são muitos originais. Então eu decidi que se eu fosse continuar esperando pela resposta de alguém, eu ficaria só esperando. Por que não então esperar enquanto eu pudesse colocar o meu livro lá fora para as pessoas que já se interessassem por ler? Na faculdade, alguns amigos me pediam o livro, me manda o livro. E eu cheguei a mandar para alguns o arquivo de Word por e-mail. E aí chegou um momento que eu me dei conta que a autopublicação na Amazon é uma forma muito interessante de você vender o seu livro pelo valor que ele tem. O tempo necessário para escrever, o tempo dedicado para a escrita tem que ser valorizado. Eu comecei a escrever O Deserto dos Meus Olhos em 2009, terminei em 2013, portanto aí 4 anos. Muitas escritas e reescritas, aquele processo todo. O prazer da escrita é enorme, mas eu escrevo para o leitor. Eu penso no leitor, eu não sou daqueles que se satisfazem em escrever sozinho, um texto confessional. Já tive esse tempo quando eu escrevia espécie de diário, coisas que seriam só para mim, mas eu sempre gosto de contar uma história. Eu descobri que o meu prazer é contar uma história. E eu só posso contar uma história se tiver o leitor. Eu penso no leitor antes desse leitor receber o texto na mão, eu já estou pensando nele. É por isso que esses últimos meses têm sido uma felicidade muito grande para mim, porque eu tenho recebido mensagens de vários estados, até fora do Brasil, de pessoas falando do livro, pessoas que já estão lendo, pessoas que já leram, pessoas que gostariam do livro físico e estão lendo e-book, pessoas que ainda não estão lendo e-book, mas torcem para que o livro chegue nas livrarias um dia, que uma editora pegue o livro. E a felicidade de já estar alcançando esses leitores é maior do que tudo. Eu não tenho uma editora, mas eu tenho os leitores, e isso vale muito. Um dos primeiros leitores, o Rony, ele me perguntou, pouco antes de começar a escrever, ele perguntou: quantos anos você tem, o que você estuda? E ele disse que jogou no Google, quis procurar informações sobre mim e sentiu falta de uma bio. Então eu resolvi também fazer nesse vídeo um passeio por quem eu sou. Eu separei aqui para vocês uma pilha de livros, tá pesado, que conta um pouquinho da minha história. Eu vou fazer um passeio rápido para vocês entenderem um pouco quem eu sou através da minha leitura. O meu primeiro contato com a literatura foi semelhante ao primeiro contato de todas as crianças, que é a mãe lendo uma história pra gente dormir. Minha mãe lia esse livro aqui pra mim, minha mãe e minha irmã Isadora. Esse livro é uma publicação da Companhia das Letras, aqui é a Companhia das Letrinhas do selo. É Histórias para Aprender a Sonhar, e que são contos do Oscar Wilde. Um deles se tornou, desde a minha infância, o meu favorito. Eu pedia todo dia pra minha irmã ler, e é um conto um pouco triste, mas que hoje, pensando, olhando pra trás, eu consigo ver por que eu gostava disso. Aqui está intitulado A Cotovia e a Rosa. É a tradução do Nicolau Savchenko, mas esse conto é mais conhecido hoje, acho que como O Roxinol e a Rosa.
É um conto que fala de um estudante apaixonado e aquilo que ele precisa fazer para conquistar a amada. Não vou falar muito mais, talvez alguns de vocês já conheçam, porque eu tenho tantas outras coisas para falar, mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa minha relação com essa primeira história favorita, eu tenho um post no blog, o primeiro post do blog, eu vou deixar o link lá embaixo, que eu conto um pouco sobre isso. Depois disso, pulando um pouquinho já, na escola eu era uma daquelas crianças e adolescentes também, chatos, que gostam de ler os livros que os professores obrigam. O meu favorito de todos é Lucila, do José de Alencar. Mas eu também gostei muito de Dom Casmurro. Foi o primeiro livro que me fez chorar. Vidas Secas também me impressionou muito. Foi a primeira vez que eu tive um contato com a narrativa que não era o que parecia tradicional, que era aquele narrador distanciado. Aqui tudo parecia muito próximo e eu não sabia como isso era feito, eu só entrava na história e não entendia como, e isso deixava tudo ainda mais mágico. E também Sofrimentos do Jovem Werther. Eu falo Werther, algumas pessoas já me corrigiram, mas eu vou continuar falando assim. Nessa mesma época, eu gostava muito de mangás. Eu ia pra banca quase todo dia procurando por mangás diferentes. Eu separei aqui alguns, peguei o primeiro exemplar de cada um deles para mostrar pra vocês. Dragon Ball, claro, foi a primeira compra, aliás, de mangá minha na banca. Tenho todos, até finalizar Dragon Ball Z. Evangelion. Dr. Slump. Esse aqui eu não consegui terminar, porque eu não sei depois se a Conrad voltou à publicação. Mas eles pararam e por muito tempo não voltaram. Então eu não consegui completar, eu tenho até o 12 ou o 13. Vagabond, que também eu não consegui completar. A Conrad parou por um tempo, eu sei que depois voltou e talvez tenha voltado com outra editora, eu não lembro. Mas aí eu já tinha... Enfim. One Piece e Buda. Esse aqui foi uma série curtinha, são 6 livros ou 7, tá ali no armário, não vou lembrar agora. Todos eles são da Conrad. E da Conrad também, eu lembro, essa época eu deixei um pouquinho a literatura do colégio, fui pro mangá. Com a Conrad eu descobri o primeiro volume da série Discworld, do Terry Pratchett, A Cor da Magia, e é o único que eu li. Eu nunca continuei a leitura dos outros volumes. E é uma pena, porque eu gostei tanto desse livro, é até estranho não ter continuado, mas eu sei a razão de eu não ter continuado. Porque na mesma época que eu peguei esse aqui pra ler, eu peguei O Senhor dos Anéis. Esse primeiro volume aqui, A Sociedade do Anel, me impactou de uma maneira... Eu comprei esse livro aqui no dia que eu fui pro cinema com o meu pai e a minha irmã. A gente já tinha o ticket pro cinema, compramos o livro, fomos pra um restaurante, ficamos lá comendo e eu abri o livro e comecei a dar uma olhada nas primeiras páginas. Eu só tive tempo de ler as primeiras páginas antes de assistir o filme. Mas me impactou muito porque foi a primeira vez que eu vi como as palavras poderiam se tornar realidade, mesmo que elas contassem histórias completamente inverossímeis. Eu tive tempo só de ler um pouco da preparação da festa muito esperada. E logo no início tá lá, o Peter Jackson fez a recriação justamente desse momento. E quando eu vi aquilo na tela eu pensei, peraí, isso acabou de acontecer aqui na minha cabeça quando eu li essas palavras e já tá ali. E eu não sabia ainda naquele momento que o Tolkien não estava vivo, eu não sabia nada, não tinha nenhum contato, não tive tempo de saber nada. Quando eu soube que ele já tinha falecido, ficou tudo ainda mais mágico. Naquele momento eu percebi o que as palavras podiam fazer, que elas podem durar mais do que nós. Isso me deixou fascinado. E, como a maioria das pessoas da minha idade, eu também fiquei fascinado por esse livro aqui. Essa edição aqui do Harry Potter, vocês podem ver que é uma das primeiras, porque a fonte aqui do título não tá daquele jeito, né, que depois se tornou a marca registrada. E esse livro aqui eu lembro que eu comprei antes de ir para uma viagem, eu fui para uma pousada com a minha mãe. Eu comprei esse daqui
E na livraria já tinha a Câmara Secreta, mas não compramos porque não sabia se eu ia gostar, mas eu não podia imaginar como eu ia gostar, né? E eu levei pra essa pousada, e na pousada tinha uma menina que tava lendo também Harry Potter. E ela já tava lá na frente, e eu tava no início. E ela vinha contar algumas coisas que tinha um pouco de spoiler. Mas nenhum spoiler conseguia me fazer perder o prazer da leitura, porque eu me sentia tão dentro da história. Enfim. Depois disso, pulando um pouquinho mais, eu me tornei um leitor daqueles que evita odiar alguma coisa sem ter lido, sabe? É muito comum a gente, pegando o exemplo do Paulo Coelho, todo mundo gosta de falar mal, a maioria das pessoas não leu, ou então leu e fala mal com propriedade, mas eu busco ler pra saber se eu gosto ou não. Peguei aqui dois extremos. Esse aqui, O Vencedor Está Só, eu odiei muito, não gostei mesmo, e não vou ficar aqui destilando o ódio pelo livro, mas esse aqui eu gostei. Sempre que eu falo com alguém que não gosta do Paulo Coelho, eu recomendo esse livro. E às vezes a pessoa fala, continua não gostando, mas é um livro que eu gosto, O Demônio e a Senhorita Prim. O meu livro favorito de todos é esse aqui, Jonathan Strange e Mr. Norrell. Esse é um livro que o meu pai me presenteou. Essa é a primeira publicação. Agora que o livro virou uma série da BBC, tem uma nova publicação pelo selo Seguinte, da Companhia das Letras, a capa bem bonita. Eu tenho também, tá ali, mas não vou pegar. Vamos correr que o vídeo tá ficando longo. Esse livro aqui meu pai me deu em 2009. E ele falou assim, olha filho, eu não gostei desse livro porque ele é muito lento. E ele parou, ele não leu tudo. Naquele momento eu vi como um desafio e comecei a leitura. O livro em momento algum ficou lento pra mim, mas eu entendo porque algumas pessoas podem não gostar. De qualquer maneira, é claro que eu não consigo compará-lo a outras leituras e falar, ele é melhor que esse, é melhor que aquele. Não gosto de fazer isso. Cada leitura é um mundo diferente que você entra, tem um prazer ali dentro que é diferente do prazer que você tem em outros mundos. Mas esse mundo aqui é o que pra mim é mais completo. Pra mim é a viagem que mistura a magia, que mistura o olhar social, que mistura história, eu gosto muito de história, esse é um romance histórico, que mistura um pouco de filosofia também, porque o modo como a Susanna Clarke olha para todas essas questões é de uma maneira atemporal. O narrador ele consegue marcar a narrativa com uma onipresença bastante consciente e uma forma bastante opinativa. Gosto muito. Bom, esse sou eu, leitor. Eu poderia levar mais um tempo aqui falando de que leituras me transformaram assim como escritor. O que me fez querer pegar um papel e botar palavras ali. Tudo isso aqui me fez. Mas eu vou citar uma leitura que me ajudou muito a me entender na produção. Eu diria que antes desse livro eu só conseguia escrever pra mim. Eu não conseguia pensar o leitor exatamente como um alvo a ser atingido por cada frase. Depois desse livro eu consegui entender melhor um pouco disso. Esse livro é esse aqui, Stephen King, On Writing. Agora tem a versão traduzida pela Suma das Letras, que é o Sobre a Escrita, que está vendendo bastante, muitas pessoas estão lendo. Eu acho que eu peguei esse livro aqui em 2008, ou mesmo em 2009, eu não lembro direito agora. Eu comprei pela Amazon, importei na época, acho que estava $9, alguma coisa assim, e valeu muito a pena. Eu andava com esse livro por toda a parte. Eu gosto muito de escrever à mão, antes de passar os textos para o computador. Então eu pego os meus caderninhos, esse é um deles. Eu vou, escrevo, tô na rua, tô às vezes mesmo em casa, eu prefiro ir para um canto, escrever e depois trazer para o computador. Alguns desses textos se transformam em alguma coisa que depois eu vejo valor. Outros ficam para sempre aqui e é isso mesmo.
Recentemente tenho tirado alguns textos que eu escrevi em viagens e tô colocando no blog, então se você quiser, tá tudo lá de graça, é só entrar e ler. Se você gostar da minha escrita, aí é só entrar na Amazon e adquirir o meu romance de estreia. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, por favor deem um joinha. Eu pretendo fazer mais vídeos, só não sei quando, porque as coisas estão um pouco corridas agora. Mas eu vou fazer mais e vou colocar no canal pra vocês. Perguntas podem mandar à vontade. Tchau.